Olá galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o conteúdo que nós havíamos começado sobre orações subordinadas. E hoje nós vamos ver as temidas orações subordinadas adverbiais. Mas antes disso, eu gostaria de fazê-los bem-vindos novamente a essa rotina, certo? Vocês passaram alguns dias tranquilos, sem atividades, e agora nós vamos retomar esse período, tá? De atividades e de aulas, na verdade, porque eu acho que vocês tiveram atividades, mas não tiveram aulas. Então, esse período serviu para que vocês tivessem um tempo a mais, e agora nós vamos retomar com o nosso período de aulas. Retomando nossos conteúdos, é interessante lembrar que nós já estudamos as orações subordinadas substantivas, ou seja, as que cumprem uma função de substantivo dentro da oração em relação à oração principal. E aí nós temos várias funções: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e etc. Nós temos também as orações subordinadas adjetivas, que se classificam em restritivas e explicativas, uma marcada pelo uso da vírgula e outra marcada pelo não uso da vírgula. E hoje nós vamos ver as orações adverbiais. Para a gente entender uma oração subordinada adverbial, eu preciso entender lá na morfologia, lá nas classes de palavras, o que é um advérbio, certo? Vamos lá. Eu vou colocar aí no próximo slide a definição de advérbio para que vocês possam ver. Entendido o que é o advérbio, né? Vocês viram que é uma palavra que pode exprimir modo, que pode exprimir tempo. Aqui nós vamos ver orações subordinadas, ou seja, orações que fazem um papel em relação à oração principal com esse valor de adjetivo, com esse valor de advérbio. O advérbio, na morfologia, é uma palavra só, mas aqui ele vai ter a função de advérbio com uma frase, tá bom? Com uma oração. Vamos lá. Dentro das orações subordinadas adverbiais, essas orações que cumprem o papel de advérbio, nós temos algumas classificações, certo? Então, nós temos 9 classificações, tá? Todas elas levando em consideração o valor semântico que a oração vai transmitir em relação à oração principal. A primeira é a oração subordinada adverbial causal. A oração causal, ela exprime uma ideia de causa, certo? E isso vai ser percebido principalmente pelas conjunções, tá? Que a gente também chama de conectivos. Por que esse assunto se faz tão importante, gente? Porque isso é crucial para a redação, para o texto dissertativo argumentativo na redação Enem. Por quê? Existe uma competência, que é a competência 4, que analisa o uso de cada uma dessas conjunções, tá bom? Então, conjunção, morfologicamente falando, é a classe gramatical que tem palavras que ligam termos de mesma função sintática ou orações com o mesmo valor, certo? Então, vamos lá. Algumas conjunções que nós podemos usar para dar ideia de causa. Porque, visto que, e esse visto que a gente também pode inserir o tendo em vista, certo? Uma vez que, tá, gente? Interessante que a gente deve usar as conjunções, mas não deve usar o valor semântico errado. Como vocês poderão observar em um exemplo no livro, certo? Na gramática.
Lá tem um exemplo dizendo as seguintes frases: choveu porque o vapor se condensou. E choveu porque as ruas estavam molhadas. Em uma dessas, embora se use a conjunção porque, que dá a ideia de causa, só em uma eu tenho o valor causal de fato, porque isso não tem mais a ver com estrutura da frase, tem a ver com semântica, certo? Com o sentido que a frase vai transmitir para quem ouve ou para quem escreve. Então, choveu porque o vapor se condensou. O vapor se transformou em água e isso causou, gerou a chuva. Dizer que choveu porque as ruas estavam molhadas é uma dedução, é uma explicação. Logo, não dá valor semântico de causa, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado quando for usar isso. Outra coisa muito fácil de confundir, o porquê com ideia de explicação. Vocês também podem cair nessa pegadinha em relação ao uso do pois, tá, gente? Cuidado, a explicação e a causa se parecem muito, não vamos confundir. A causa é a motivação de algo, a explicação é somente uma explicação. Vamos lá, gente, comparativa. Dá ideia de comparação, né? E aí vocês podem ver as conjunções como, ou, mais e menos que. Mais que alguém, menos que alguém. Como exemplo que nós podemos ver, choveu aqui como choveu em Belém. Temos um como aqui que dá essa ideia de comparação. Gente, eu não vou dar muitos exemplos aqui na aula, tá? Mas vocês podem consultar o livro didático e lá vocês vão ver vários exemplos, certo? Então vamos seguir. Consecutiva. Dá a ideia de consequência, certo? Temos o que e temos algumas que acompanham o que. Depois de tal que, tanto que, certo? Usadas de forma a exprimir uma consequência. Temos a concessiva, que dá a ideia de concessão, ou seja, estou abrindo mão de uma determinada ideia em detrimento de outra. É mais ou menos isso. Exemplo: embora esteja triste, amanhã sorrirei. Certo? O embora dá uma ideia de concessão e pode ser substituído por apesar de estar triste, mesmo que esteja triste, né? Então vocês podem entender dessa forma. Condicional dá a ideia de condição, gente. Contanto que, né? Contanto que, desde que, tá? São conjunções que dão a ideia de condição. Conformativa dá a ideia de conformidade, dá a ideia de harmonia entre ideias, certo? Conforme disse a professora, estávamos todos comportados, certo? Conforme, segundo, consoante, isso de fato é uma expressão, tá, gente? É uma expressão conformativa. Final. Final vem de fim, de finalidade. E aí eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Essas conjunções, vocês deverão usá-las na proposta de intervenção da redação Enem. Acredito que vocês devem saber que a proposta precisa de 5 elementos: agente, ação, meio, finalidade e o detalhamento. Então, para criar finalidade, o propósito daquela proposta, vocês podem usar essas conjunções, tá, gente? A fim de que o problema no Brasil seja resolvido, o governo deve criar medidas por meio, e aí você vai completando, tá?
Proporcional. Proporcional, que dá a ideia de proporção. Eu não coloquei aqui, mas nós podemos usar à medida que e na medida em que. À medida que e na medida em que, obedecendo sempre a regência. Também temos a proporção que, tá? E a última, que é a temporal, que dá a ideia de tempo, por meio do uso dos adjuntos adverbiais de tempo. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês e eu espero que vocês façam a atividade que já está aqui, ó. A atividade vai ser da gramática reflexiva, tá? Nós vamos usar muito esse livro porque é muito completo e muito conciso. Na página 298 e na página 299, questões 1 a 6, se eu não me engano. Então façam. Eu sempre gosto de ressaltar aqui para vocês que esses conteúdos não são conteúdos que a gente deve querer aprender para acumular, porque muitos de vocês talvez nem vão fazer português ao longo da vida e nem vão ver português de maneira mais aprofundada. Mas vocês devem buscar aprender para ver o funcionamento da língua e usar isso em provas, em vestibulares e no Enem principalmente, tá, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que quando tivermos aulas ao vivo vocês possam estar presentes e nós possamos compartilhar muito mais desses momentos, ok? Muito obrigada e bons estudos a todos!